Hoje nós vamos trabalhar teologia bíblica. Vocês lembram que nós já trabalhamos teologia bíblica nesse módulo? Se não me engano, foi na segunda aula, teologia bíblica. Lá nós fizemos uma introdução sobre a mensagem toda da Bíblia e foi naquele dia em que a gente teve que interromper a aula, não deu para dar o final, depois a gente gravou o finalzinho da aula em uma outra parte. Nós vimos a mensagem toda da Bíblia, tentamos fazer um panorama e mostramos como ela aponta para a obra e para a vida de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento. O Antigo fala do Cristo que viria e o Novo apresenta esse Cristo que veio. É isso que o Antigo e o Novo Testamento estão fazendo na Bíblia. Então é um livro só. Um livro com pequenos livros que apontam para Cristo. Esse é só um panorama. Hoje nós vamos olhar e perceber como isso tem a ver, qual a relevância disso numa mensagem. Enquanto você está pregando um capítulo de Jonas, por exemplo. Qual a relevância dessa mensagem toda para a pregação? Tá? Nós vamos passar por 3 tópicos aí, se não me engano, são 3? São 4 tópicos. Primeiro, a mensagem da Bíblia é só um resumo daquilo que a gente já viu até agora. Então, a Escritura como um todo transmite uma só mensagem. Então, nós temos aí um resumo da teologia bíblica, um resumo da mensagem da Bíblia. A Bíblia, quem lembra qual que é a palavrinha aí? Proclama. Proclama, anuncia, enfim, prega, clama. A Bíblia proclama a glória de Deus. Eu sei que há uma versão de tradução do que a Bíblia comunica como uma ideia de que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para os homens. Já ouviram falar essa expressão? A Bíblia não tem a ver com os homens, apesar de que os homens estão nela. A Bíblia tem a ver com quem? Com Deus, como tudo tem a ver com Deus. É tudo por Ele, tudo para Ele, tudo por meio dEle, tudo feito por Ele. Nada tem a ver conosco. Nós entramos no pacote, nós entramos no bojo, mas o negócio não é sobre nós. Então a Bíblia não fala sobre nós. A Bíblia, sim, cita homens, mas a Bíblia proclama, ela tem um alvo de proclamar a glória de Deus, mostrar quem Deus é. Certo? Ela anuncia a Deus para os homens, naturalmente, que vão ler o livro. E ela fala o que sobre Deus? Como ela proclama essa glória de Deus? Através da redenção. O que é redimir? Resgatar, comprar de volta, pagar o preço para ter de volta aquilo que era seu. O que Deus redime? E a Bíblia mostra para nós? A sua criação. Se você dissesse o homem, sim, o homem faz parte da criação, mas não é só a criação, não é só o homem que Deus redime. Romanos 8 mostra, ele redime toda a natureza que clama pela volta de Jesus. Então, Deus restaura tudo o que o pecado destruiu, afetou. Então, a Bíblia proclama a glória de Deus através da redenção da sua criação em alguém. Quem é o objeto desta redenção? Cristo. É em Cristo. Incluindo o homem. Então, essa é a mensagem da Bíblia. A Bíblia proclama a glória de Deus através da redenção de toda a criação em Cristo. Em Cristo. E aí nós fazemos parte do pacote. Mas a Bíblia não fala sobre nós, fala sobre Deus, sobre a glória dele. Certo? Deu para lembrar um pouquinho da segunda aula aí? Tudo bem até aqui? Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, como nós já vimos, ele aponta para Cristo, o Cristo que viria para restaurar a criação. Tem 2 textos interessantes que mostram isso para nós. Vamos ler Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, versículo 27. Aqui, só para a gente entender o contexto, Jesus morreu, ressuscitou e aparece no caminho para Emaús a 2 dos discípulos dele. O texto não informa quem são. Talvez não era um dos 12, ou 2 dos 12, talvez fossem outros discípulos que o acompanhavam. E esses discípulos estão tristes porque o mestre morreu. Então foi sepultado há 3 dias e eles estão desanimados.
E Jesus não se revela a eles como Jesus. Então, de alguma maneira, os olhos deles estavam vendados, eles enxergavam um homem, mas não reconheciam que era Jesus. E aí Jesus começa a conversar: por que vocês estão tristes? Aí eles falam: você é o único que não sabe. Nós acreditamos que Jesus era o Messias e ele morreu quando a gente achou que reinaria. Então a gente está triste porque as nossas esperanças foram frustradas. E aí Jesus diz: vocês são cegos, vocês não entendem que tudo isso tinha que acontecer com o Messias. No Antigo Testamento já mostrava isso. E ele não só morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. E aí nós temos o versículo que o Joel vai ler, versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Jesus, então, começando por Moisés, quais são os livros de Moisés? É o Pentateuco. Então, se você vai começar por Moisés, você começa pelo primeiro livro do Pentateuco, Gênesis. E aí ele percorre os livros de Moisés e vai até os profetas. Qual é o último profeta? Na nossa versão, na nossa tradução, né? Na Bíblia hebraica não termina em Malaquias, mas na Bíblia traduzida da Vulgata Latina, sim. Mas mesmo assim, termina nos profetas. De Gênesis até Malaquias, considerando na nossa tradução, Jesus mostra tudo o que constava a seu respeito nesses textos. Então ele está dizendo: todo o Antigo Testamento fala de mim. Vocês não tinham entendido. E aí Jesus começa a pregar de mente, de cabeça. Esse é tema da IBD de amanhã, tá? Jesus sabia e decorado trechos, como qualquer bom judeu, trechos da Escritura. E ele vai percorrendo os textos dizendo: olha, o Antigo Testamento falava que o Messias ia morrer, que ia ressuscitar, enfim. Então Jesus prova que o Antigo Testamento fala dele. Ele está falando isso. Então, quando a gente vai pensar em fazer teologia bíblica, não é que a gente tem que inventar uma ligação com Cristo, do Antigo Testamento para Cristo. Não, a gente só tem que perceber isso, porque Jesus já está assumindo que isso acontece. O problema é que a gente às vezes não percebe, mas está lá. O Antigo Testamento fala dele, de alguma maneira fala. Desde Gênesis até Malaquias, está falando de Jesus. Certo? Palavra de Jesus. Eu só estou repetindo o que ele falou aqui. Um outro texto que mostra isso para nós, agora é na boca de um apóstolo, Atos capítulo 10, versículo 43. Aqui é o apóstolo Pedro, pregando para Cornélio. Ele vai até a casa de Cornélio e ele diz o seguinte. Quem pode ler para nós? Atos 10, 43. Ele está falando de Jesus, tá? Para Cornélio. E olha o que ele fala sobre Jesus para esse homem. Todos os profetas dão sobre ele testemunho. Sobre ele, Jesus. Quem que dá testemunho de Jesus? Todos os profetas. Todos os profetas falam de Jesus. Todos. Não falam o nome de Jesus, mas estão falando sobre a pessoa dele. Continua, Daniel. De que, por meio do seu nome, todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Olha que interessante. Se você pega todos os livros dos profetas, junta todos eles, eles vão comunicar essa mensagem. Se você compreender eles realmente, como eles devem ser interpretados. Todos dizem que por meio do Messias, por meio do nome do Messias, todo que nele crê receberá perdão dos pecados. Esse é o evangelho que a gente cita em João 3,16, mas está lá nos profetas. Jesus disse isso, os apóstolos tinham entendido isso, certo? Então, o antigo fala do Cristo que viria, e o novo apresenta o Cristo que veio. O Cristo que veio na pessoa de Jesus de Nazaré. E aqui nós temos o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Efésios 1, versículos 9 e 10. Diz assim: para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados... 9 e 10, perdão, Gil, você leu 10 e 11, né? Ok. 9 e 10, lê de novo. E fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade,
segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. A boa vontade de Deus foi revelada. O mistério é algo que antes estava escuro e agora foi revelado. A vontade de Deus foi revelada na pessoa de Cristo. No tempo certo, na plenitude dos tempos, veio Cristo, e o alvo de Deus, a vontade de Deus é fazer convergir todas as coisas em Cristo. Tudo, toda a criação, todos os homens, tudo vir até Cristo e se prostrar diante de Cristo e existir por Cristo. Isso é convergir em Cristo. E essa era a vontade de Deus desde a eternidade, e Ele enviou Cristo para que isso acontecesse. O plano eterno de Deus sempre foi esse. Então, em resumo, a obra de Deus em redimir todas as coisas por meio de Cristo é o centro da Bíblia. Essa é a mensagem principal da Bíblia. Então, em última análise, Deus é o herói de toda a Escritura. E se Ele é o herói de toda a Escritura, Ele é o herói de todos os textos e não os leitores, não nós. Nós não somos os heróis, nem da nossa própria vida e nem da Escritura. Deus é. Lembre-se disso, tá? Porque isso é importantíssimo para a hora que nós vamos aplicar isso aqui. Deus é o herói de toda a narrativa. Tudo se trata do que Ele fez por nós. Tudo se trata da redenção que Ele propõe para nós. E não do que a gente pode fazer para alcançar o favor de Deus. Certo? Ficou claro isso aqui? Ok. Então essa é a história maior da Bíblia, né? Não quer dizer que todos os livros vão falar essa história, mas cada livro contribui para essa mensagem toda. É como uma série. Você assiste um episódio, não é a série, não é a temporada toda, é só um episódio. Mas sem aquele episódio, a temporada toda não faz sentido. Então cada episódio vai sendo construído uma narrativa até que você tenha o todo. É mais ou menos isso o que é a Bíblia e os livros da Bíblia. Pequenos trechos, são os livros, com pequenos trechos dentro deles que contribuem para formar a mensagem toda da Bíblia. À medida que os livros vão avançando, você vê uma progressão nessa história, né? Então Deus insistindo em resgatar o homem insistindo em fugir de Deus, em pecar, e até que na plenitude dos tempos Ele envia o homem perfeito para que conserte todas as coisas que Adão não conseguiu fazer e nem Israel conseguiu fazer. Tudo bem? Certo? Joia. Então, identificar a teologia bíblica tem a ver com duas coisas aí. A primeira é olhar para esta história, a história toda da Bíblia, que é o seu primeiro tópico aí que você colocou, olhar para essa história toda e compreender como o livro ou aquela passagem que você está estudando se relaciona ou se encaixa nessa mensagem toda. Deixe só usar o exemplo de Jonas para que a gente tente entender o que eu estou querendo dizer aqui. Jonas não está num vácuo, ele não foi dado para nós sem um contexto. Jonas, a gente sabe, foi escrito numa época em que havia um rei mau com um povo mau. E Israel não representava Deus. E Deus já tinha prometido, se vocês não se arrependerem, eu vou acabar com vocês. E está sendo levantado o inimigo, que é a Assíria, e a sua capital é Nínive, e eles estão ficando poderosos no cenário global, logo, logo vão atacar Israel. Se eles fizerem isso, o castigo virá a Israel. E aí Deus levanta Jonas. Então tudo isso é um contexto. Deus levanta Jonas não para pregar destruição para Nínive, mas para pregar salvação a Nínive. Apesar de que a mensagem era de destruição, o povo se arrepende. Então esse livro está dentro de um momento na história de Israel. É antes ou depois de Cristo? Antes de Cristo. Antes ou depois do reino dividido? Depois, o reino já está dividido entre reino do norte e reino do sul. Então nós temos um período. Antes do reino, Abraão, Isaac, Jacó. O reino unido, com Davi, Salomão. O reino dividido. Exílio. E Novo Testamento. O povo voltando do exílio. Certo? Então está bem aqui,
no reino dividido. No momento da história em que Israel está prestes a ser destruído. Então isso é entender o que Jonas tem a ver com a história bíblica como um todo. Jonas está bem ali. Qual a mensagem de Jonas? O que ele queria ensinar? Tem a ver com a mensagem toda da Bíblia. Deus está interessado na salvação dos ninivitas. Deus quer mostrar para Jonas que ele se compadece dos perdidos. E isso tem algo a comunicar no todo da Bíblia. Não tem? A gente não vê lances de outros trechos, de outros livros dentro de Jonas? Parece que eu já vi isso em algum outro lugar. Né? Por quê? Porque faz parte de uma só história. Então, isso é fazer teologia bíblica, é identificar o todo. Eu entendi, pelo menos de maneira geral, o que a Bíblia diz. E agora, quando eu olho para um livro, olho para um texto, eu tento identificar qual a contribuição dele. O que ele tem a dizer para o todo. O que esse pequeno episódio tem a ver com toda a série. É mais ou menos isso que a gente está tentando fazer. Tudo bem? Daqui a pouco vai ficar mais prático. Mas eu preciso apresentar o conceito primeiro. Olha lá, vamos para o segundo tópico. Teologia bíblica e aplicação. Eu reconheço que a aplicação é uma das coisas mais difíceis de se fazer no sermão. Tá? Eu sei que talvez essas semanas foram as mais difíceis para você tentando fazer essa tarefa. Mas é uma das mais gostosas, porque é onde Deus começa a mostrar isso que eu quero que você faça. Né? Então vale a pena trabalhar pela aplicação. Tudo bem? E a teologia bíblica tem muito a ver com a aplicação. Diante disso, do que nós falamos, as aplicações em uma pregação são apenas... O que vocês sugerem? O que são as aplicações em uma pregação? Por mais que sejam ordens, por mais que a aplicação do sermão seja uma ordem, vai e faça isso. Se arrependa. É uma ordem. Então é um mandamento, como o Gil citou. Mas é uma ordem que deve ser obedecida por quê? Por causa de quê? Por causa da obra de Cristo. Então toda a aplicação em uma pregação as aplicações são apenas respostas adequadas da nossa parte à obra completa de Cristo. Isso são as aplicações em uma pregação. Por que alguém tinha que fazer alguma coisa ao ouvir o sermão? Por causa do que Cristo fez. Porque a Bíblia inteira fala do que Cristo fez. E ela é a motivação, essa obra de Cristo é a motivação para que as pessoas obedeçam a Deus. Você não obedece a Deus para alcançar o favor de Deus. Você obedece a Deus por causa do que Cristo fez por você. Então essa é uma resposta adequada. Por mais que você tenha que obedecer, não é para merecer algo, mas é porque você já recebeu algo de Cristo. Certo? A gente falou sobre isso na última aula um pouquinho, né? E eu falei que nessa aula a gente ia desenvolver mais essa ideia de que a gente reage à graça. As transformações verdadeiras só acontecem quando nós oferecemos graça de Deus para as pessoas, por mais que a gente dê uma ordem para elas. Ninguém obedece a Deus simplesmente por medo. Ninguém é transformado simplesmente porque quer trocar alguma coisa com Deus. Então eu faço aqui, o Senhor me dá ali. Não, você obedece a Deus genuinamente e é transformado quando você entende a graça de que você aceita o sem merecer pela obra de Cristo. E isso te constrange a obedecer, por mais que você nunca consiga cumprir, mas você sabe, olha tudo que Ele fez por mim. Por que não fazer o que Ele pede de mim? Ah, mas você não vai conseguir, não tem problema. Eu vou morrer tentando, porque é a resposta adequada ao que Cristo fez por mim. Então só há verdadeira transformação na vida de alguém se ele entendeu a graça. Se ele não entendeu a graça, ele vai se tornar, no máximo, um religioso, um legalista, uma pessoa que cumpre as coisas talvez por medo de ir para o inferno, então está tentando se livrar do inferno, mas não está fazendo motivado pela graça. E isso não se sustenta por muito tempo. Ninguém consegue viver uma vida assim. Né? Não sei quantos conheceram as letras de Raul Seixas. Quem é da época de Raul Seixas? Eu não sou, mas eu ouvi, gostei muito na minha adolescência de Raul Seixas. Depois comecei a pensar nas letras dele e não gostei tanto assim. Mas tem uma letra interessante, não é uma música tão conhecida dele. Ele dizia, eu não vou lembrar agora,
mas ele era como se fosse uma criança que cresceu num lar religioso e ele dizia que tinha medo de estar a sós no chuveiro, de tomar banho nu, porque Deus estava ali o tempo todo vendo ele. E ele morria de medo de Deus, pelo que pregaram para ele sobre Deus. Eu não sei se Raul Seixas estava falando sobre a experiência dele. Eu não sei como foi a infância dele, eu não conheço a história dele. Mas muitas crianças crescem num ambiente assim, em que não é oferecido a ela a graça, apenas um Deus que pune pecadores. Quando a graça não é oferecida, não há transformação, não há amor por Deus, há apenas medo, há apenas terror ou ódio de Deus. Eu odeio ele porque ele não deixa eu fazer o que eu gosto. Mas se a pessoa entender a graça, aí o amor por Deus flui naturalmente. A obediência vai ser uma resposta, um resultado disso. Certo? Faz sentido isso? Assim, fica claro na Bíblia que Deus avisa. Há vários textos que mostram para a gente ter medo mesmo do inferno. Mas não é só por isso que Deus nos chama à obediência. Há alertas quanto ao inferno, e a gente deve pregá-lo sim quando está no texto. Mas não é só isso. Na verdade, a motivação é muito maior do que isso, né? O medo tem que estar ali, mas mais do que o medo tem que estar o amor, amor a Deus em resposta a tudo que Ele fez por nós em Cristo, né? Por que a criança deveria obedecer? Porque você tem que pregar o evangelho para ela. Por que você tinha que obedecer, filho? Ah, não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque Adão falhou e você nasceu pecador, papai é pecador também, eu também não consigo. E qual vai ser a minha salvação? Olha, é Jesus. Ele morreu para perdoar os teus pecados e para te ajudar a lutar contra isso aí, para te dar vitória contra isso aí. Eu quero. Então agora vamos lutar contra o pecado, mas confiantes na graça de Jesus. Ele vai te capacitar a fazer isso. Você pregou o evangelho para a criança ao invés de mandar. Você tem que obedecer, parar de mentir, seu miserável. Próxima vez, Jesus vai mandar você para o inferno. Você quer ir para o inferno? Não. Então vai lá pedir desculpa. Você não está pregando a graça, você está pregando só um juízo, né? E eu não sei se foi essa a experiência de Raul Seixas, mas eu sei que tem uma letra dele. Vale a pena depois vocês procurarem. Que ele narra uma experiência de uma criança que viveu algo parecido. Muito bom, ficou claro isso? A aplicação vai ser uma resposta à graça, à obra de Cristo. Então, os salvos pela graça vão produzir frutos. Querem ver isso na Bíblia? Olha Efésios 2, a gente ainda está em Efésios, né? Uma página à frente, Efésios 2, 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Esse texto fala de duas coisas que os crentes têm ou devem fazer, enfim. Duas características dos crentes. A primeira fala sobre salvação, versículos 8 e 9. Certo? A salvação é por meio dos nossos méritos? Sim ou não? A salvação vem por qual meio? Por meio da fé, através da graça de Deus, certo? A fé em Jesus Cristo. E não é por méritos, para que ninguém tivesse motivo de orgulho. Todo o orgulho cai por terra diante da glória de Deus. Deus é o único merecedor de aplauso, de honra, certo? Então a salvação não é mérito nosso, então não vem de nós, certo? É um presente que a gente recebe. Aí, o segundo item que está em todo crente é boas obras. Boas obras nós fazemos? É isso que o texto diz? Nós somos criados por Deus, diz o texto, feitos por Deus, criados em Cristo, para o quê? Para fazermos boas obras. Quem que faz agora? Eu. É claro, eu olhar para a Bíblia e ver quantas obras Ele me manda fazer, são boas obras. Mas quando eu faço, eu estou surpreendendo a Deus? Deus é pego de surpresa e fala, nossa, o Nael me surpreendeu, não imaginava que ele ia perdoar aquela pessoa. Olha, Nael, rapaz, todo orgulho, toda a honra para você. É isso que acontece? Não, nem a salvação e nem as boas obras. Porque por mais que eu faça, aí Deus diz no final do versículo 10 o quê? As boas obras foram preparadas antes.
É como se Deus tivesse traçado, sabe aquele desenho? Aquele caderninho de desenho para criança em que tem os tracejos de um desenho? Não está o desenho lá, mas está só os tracinhos. Aí a criança vai toda orgulhosa e pega o lápis e segue tudo. Depois apresenta um elefante para o papai. O papai fala, nossa, que lindo elefante que você desenhou. Mas já estava aí. Mas a gente fala para a criança, parabéns, ficou muito bonito, agora vai pintar. Não é assim que a gente faz? Mas o desenho já estava lá. Faltava só a ação da criança para que se completasse. É mais ou menos isso. Deus já desenhou e coloca a gente no papel, com a caneta na mão e fala, agora faz aquilo que eu te criei para fazer. No final a glória vai para quem de novo? Para Deus. Mas eu participei das boas obras? Participei. Mas a glória não é para mim. Então, o texto diz, o Senhor salva você pela graça e em resposta você é preparado para boas obras. Que Ele também planejou que você fizesse. A salvação leva a isso. Um outro texto que mostra para nós isso é, quando nós pregamos isso, que mostramos a graça para as pessoas e por isso elas reagem aplicando o que o texto diz, isso é anunciar o evangelho para as pessoas. Quando nós proclamamos isso, nós pregamos, Jesus Cristo morreu no seu lugar e agora você tem liberdade para obedecer a Deus. É possível para você. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrando as boas obras. Parece uma extensão, um comentário de Efésios, né? Porque o texto diz que a graça de Deus se manifestou. E ela se manifestou como? Salvador ou trazendo salvação aos homens, certo? A graça é a mesma palavra traduzida quando se traduz o Antigo Testamento para a língua grega, para a compaixão que a gente lê lá em Jonas capítulo 4. É aquela ideia de Deus ter misericórdia e perdoar aquele que não merece ser perdoado, que são os ninivitas. Essa é a graça. A graça de Deus se manifesta salvadora. Alguns homens, alguns tipos de homens, todos os tipos de homens e todos os homens que conhecem se rendem a Jesus. A graça é salvadora de qualquer tipo de pessoa e a graça nos salva como? Versículo 12. Qual o meio dela, como ela se manifesta salvadora, como ela nos salva? Não, como é que começa o versículo 12? Ensinando-nos. A graça nos ensina. Ou seja, quanto mais eu conheço a graça de Deus, mais eu aprendo alguma coisa. Aprendo ao quê? A renunciar à velha vida, às impiedades, às paixões mundanas e viver uma nova vida, de maneira sóbria, justa e piedosa. Quanto mais eu conheço a graça, mais eu aprendo a abandonar os pecados e viver uma vida santa. Não é quanto mais eu conheço o juízo final eu faço isso. Não é mais quanto eu conheço quanto Deus castiga pecadores. Não, é quanto mais eu conheço que Deus livra pecadores pela obra de Cristo, mais eu aprendo a abandonar os meus pecados e buscar uma vida santa. Você quer uma igreja santa? Pregue a graça. Pregue a graça. Mas as pessoas vão começar a pecar. Não parece que é isso que Paulo está dizendo aqui em Tito. Confie no que Deus está dizendo. Pregue a graça. E quanto mais você prega a graça, mais pecadores vão perceber que são miseráveis e mais vão buscar a santificação. Agora tire a graça do púlpito e pregue só juízo. Só legalismo, só ordens. E o que vai gerar? Um povo hipócrita, porque não consegue obedecer 100%. Um povo que tem medo de Deus, um povo que odeia a Deus, porque Deus parece aquele grande estraga prazeres cósmico, que está aqui só para atrapalhar a alegria da nossa vida. Mas se você pregar a graça, as coisas mudam. Fantástico, né? A gente já podia sair daqui já, que já valeu a pena. Pregue a graça, que ela transforma vidas. E aí o texto diz, como é essa vida? É uma vida que aguarda a bendita esperança e o aparecimento da glória de Jesus. É uma vida que anseia a vinda de Cristo. Como que isso acontece? Se você pregar a graça, naturalmente a pessoa vai ansiar a volta de Cristo. E o versículo 14 diz, esse Jesus que se entregou por nós para nos redimir,
essa é a palavra, nos remir, nos comprar de volta, de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Esse é o alvo dessa remissão nesse mundo. Viva para as boas obras agora, que é a resposta da graça. Quanto mais você prega a graça, mais as pessoas abandonam o pecado e buscam ser como Jesus. Essa é a chave para a mudança de vidas. E é isso que Paulo diz em Romanos, mais um texto que a gente vai abrir agora. Romanos capítulo 1, versículo 15. Quem pode ler para nós? O Alan, aí atrás. Romanos 1, de 15 a 17. Alan, por favor. Romanos 1, de 15 a 17. De modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Só um instante. Quem é que estava em Roma? Para quem que ele está escrevendo? Os romanos. Quem são os romanos? Que estão recebendo uma carta do apóstolo Paulo. É qualquer romano? São crentes. Certo? E o que Paulo diz que está pronto para anunciar para crentes? O Evangelho. Mas o Evangelho não é só para salvar alguém do inferno? Não era isso que Paulo pensava. Eu estou pronto para ir até crentes e pregar o Evangelho para crentes. Por quê? O Evangelho é a manifestação da graça de Deus. Porque Paulo sabia que a graça ensina a pessoa a buscar a santificação. Se eu pregar o Evangelho para você, que é um crente, o Evangelho vai produzir em você santificação de vida. Ele não é só a porta para a salvação, mas ele é o meio para a santificação. Não é só uma pessoa descrente que tem que ouvir o Evangelho. O crente tem que ouvir o Evangelho, constantemente. Por isso que Jesus mandou a gente fazer a ceia, todas as vezes em que vos reunires. Por quê? Porque na ceia a gente vê o Evangelho. O corpo sendo partido, a gente come o corpo, e o cálice que representa o sangue da nova aliança. O Evangelho sempre visível, é repregado para nós, porque o Evangelho muda a nossa vida. Né? Então quando o próximo pregador subir no púlpito para pregar o Evangelho, você vai falar, mas isso aí é coisa lá para a classe de batismo. Não. Paulo encarava como é necessário para crentes. Eu estou pronto para ir para Roma pregar o Evangelho. Espera aí, Paulo, mas já não tem gente que prega o Evangelho lá em Roma? Tem. Mas se eu for para aí é para pregar isso. Não tem outra coisa para pregar. Eu vou pregar o Evangelho. Essa é a mensagem de Paulo. Aí sim, pode continuar lá. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela sua fé. Isso já estava desde o Antigo Testamento, é visto na vida de Abraão, ele é justificado pela fé, é repetido isso em Abacuque, e Paulo diz, isso está desde o Antigo Testamento, sempre foi assim. As pessoas nunca foram salvas por obedecer à lei de Deus. Nunca. É impossível que alguém consiga. A lei já mostrava, é impossível cumprir os 10 mandamentos. Quem acha que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por obedecer à lei, estão ignorando Noé, Enoque, Abraão, Isaac e Jacó, que vieram antes da lei. Como é que eles foram salvos? E Moisés foi salvo por guardar a lei? Nem entrar na terra prometida ele conseguiu. Quanto mais obedecer toda a lei. Eles eram salvos pelo quê? Pela fé. Em quem? Em Cristo, mesmo que eles tivessem só um pedacinho do que seria o Cristo. Adão e Eva lá no jardim sabiam que viria um descendente que pisaria na cabeça da serpente. Só isso bastava. Creia no descendente que virá, é o suficiente. Hoje a gente sabe muito mais sobre esse descendente. Sempre foi pela fé. Por isso Paulo diz, eu não me envergonho. Eu não tenho palestra de coaching para dar para vocês, tenho as últimas novidades do mercado, tem nada não. Não tem filosofia grega, eu tenho para dar o Evangelho e não me envergonho dele. E toda vez que subir no púlpito eu vou falar do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para mudar vidas. É disso que eu vou pregar. Então quando Paulo subiu ao púlpito, ele não perdia a oportunidade. Tem gente que sobe ao púlpito ou tem a oportunidade de pregar e perde aquela oportunidade. Porque conta a história de vida, fala de um livro, há momentos para isso, mas está ali é para anunciar o Evangelho. Anuncia o Evangelho. É para isso que você está ali, é para isso que te deram o microfone. Então fala do Evangelho, era isso que Paulo fazia, o tempo inteiro. Né? Certo? Muito bom? Vamos pensar isso de maneira prática.
para pregação. Quando a gente for usar a teologia bíblica na pregação, daqui a pouco a gente vai aprender como fazer isso. Pelo menos eu vou dar alguns exemplos para vocês disso. Todos os imperativos, todas as ordens que você der para o seu público, porque a aplicação é uma sugestão de algo que a pessoa deve fazer na vida dela. Lembra que a gente viu isso na aula passada? Ela tem que responder a quem deve fazer aquilo, onde deve fazer aquilo, por que deve fazer aquilo, enfim. A gente falou sobre isso na última aula. Então você vai dar ordens para as pessoas em nome de Deus. A pessoa sai do salão pensando, Deus quer que eu faça isso. Por quê? Porque o Alan estava lá pregando e disse que era Deus que era eu que eu tinha que fazer isso, porque é a vontade de Deus. Certo? A gente está tomando o máximo de cuidado para que de fato aquilo que a gente está ordenando seja o que Deus ordena para a pessoa. Certo? Então a pessoa sai dali sabendo que aquilo é uma ordem para ela. Todas as aplicações, todos os imperativos deixam de ser simplesmente ordens para que a pessoa cumpra, para que ela alcance o favor de Deus. Mas quando você usa a teologia bíblica de maneira correta na pregação, todas as ordens passam a ser respostas de tudo aquilo que Deus já fez por ela em Cristo. Ela sai de lá com peso, eu tenho que mudar a minha vida. Mas por que eu tenho que mudar a minha vida? Porque Jesus já fez tudo por mim. E Ele já me salvou. E essa é uma resposta à graça. E não, eu saio daqui, eu tenho que mudar minha vida. Por quê? Porque senão eu vou para o inferno. Porque senão o pastor vai ficar bravo comigo. Porque senão as coisas vão dar errado na minha semana. A pessoa não está sendo motivada pela graça. E isso não vai produzir transformação de vida. Ela pode mudar, mas não é santificação. É qualquer outra coisa, mas não é santificação. Interessante, né? E isso é, gente, só o cristianismo tem essa mensagem. Se você vai para o Islã, ele vai mostrar um Deus que é único, um Deus que tem ordens, um Deus que, se você seguir a ética dele, de fato as coisas vão, você vai ser uma pessoa honesta, uma pessoa que se preocupa com os outros, em até certo sentido. Mas você faz simplesmente porque você quer chegar no céu. E se não fizer, vai receber a punição. Não há amor no Deus do Islã, porque é impossível que o Deus do Islã, ele ame, porque ele é um só. Uma pessoa, ela não é capaz de amar quando ela vive só ela. Não é amor, porque amor em essência, é se doar pelo bem do outro. E o Deus do Islã não se doa por ninguém. Agora, quando você olha para a Bíblia, você tem um Deus que é trino, e eles se amam e se entregam um pelo outro. E então Deus é amor, é o único capaz de ser amor. Nenhuma divindade é capaz de fazer isso. E essa é a exclusividade do cristianismo, a graça. Porque quando você diz, eu não consigo, Jesus diz, mas eu morri por você. E mesmo que você não consiga, eu continuo te amando. Isso é graça. E isso constrange mais ainda, né? Poxa, pelo menos joga um raio na minha cabeça, acaba comigo. É difícil viver com essa pressão, né? Porque eu sei que não consigo, e quando eu tento eu não consigo. Mas mesmo assim, o Senhor continua me aceitando. É graça. No tempo certo, Deus vai te capacitando. E é aos poucos, por isso que é santificação, é um processo, né? A gente não vira santo do nada. É um processo. Hoje a gente não está bem para lidar com aquele problema, mas daqui talvez alguns meses, Deus vai nos fortalecendo até que a gente percebe, nossa, lidei, nem sei como. Pois é, a graça foi te educando. Por isso, se tem uma pessoa que tem um problema com algum tipo de vício, com algum tipo de pecado que ela tem vergonha só de citar, muitas vezes nós encontramos pessoas assim. Sabe qual que é a maior dica para que ela saia desse pecado? Qual que seria? Não. Graça. E onde ela vai ouvir a graça? Onde? No Evangelho. E onde se prega o Evangelho? Na igreja. Só a graça. Lembra o que Tito disse? A graça ensina a abandonarmos o pecado e vivermos uma vida justa, santa e piedosa. Sóbria, né? Justa e piedosa. Quando você prega o Evangelho, que Jesus morreu no seu lugar e que agora você é capaz de viver em santidade, Paulo disse isso a Tito. Naturalmente a pessoa vai aprender a abandonar o seu pecado e buscar o Senhor. Ela vai temer a Deus.
Ela vai reverenciar a Deus, honrar a Deus. Vai temer o inferno? Sim. Vai temer a punição, o castigo, mas o maior motivador não é o medo, é a graça. Então, quando nós temos uma pessoa com um problema assim, gravíssimo de pecado, até quando ela não está arrependida, mas está disposta a ouvir, qual é a melhor solução para ela? Senta aí e ouve. Ouve a graça. Domingo após domingo. Com o tempo o Senhor vai te ensinar o que você está fazendo e o que deveria estar fazendo. Com o tempo o Senhor vai transformar a sua vida. Nós temos a tendência de dizer, se a pessoa está em pecado, ela tem que sumir da igreja. Não é comum a gente fazer isso? A gente tem a disciplina bíblica, não estou negando isso, nós temos que efetuar a disciplina bíblica. Mas mesmo quando a pessoa é excluída, mesmo assim nós deveríamos dizer para ela, nós não te consideramos mais irmão, porém o seu lugar continua aqui. A gente quer você aqui, a gente quer que você ouça da graça, e é aqui que você vai ouvir. Lá fora você não vai ouvir, é aqui que você vai ouvir. A gente continua te amando, mas a gente não pode te permitir você viver nesse pecado. Um casal homossexual, qual o melhor lugar para esse casal estar? Na igreja. E a gente fala que não é na igreja. Não, mas onde já se vê vão andar de mão dada assim? E qual que é o problema? Eles estão entrando numa igreja. Eles estão entrando no lugar, o único lugar em que eles podem encontrar transformação. Lá fora eles não vão encontrar essa possibilidade. Ah, mas se eles se beijarem, nenhum casal fica se pegando no culto. Aí a gente vai lidar com isso como se fosse um casal se pegando no culto, se beijando. Mas para um casal homossexual entrar, ou eles estão provocando, ou para eles vencerem a barreira de entrar numa igreja, imagina o milagre que Deus já não está operando no coração dessas pessoas. E é aqui que elas vão ouvir sobre transformação. Ah, mas e se domingo após domingo eles não mudarem, continuarem vindo de mãos dadas? Eles não se tornaram membros da igreja, você não batizou eles. Eles não estão servindo na igreja, eles estão vindo, ouvindo a graça. Então deixa vir. Vá lá cumprimentá-los. Vá visitá-los. Vá ter uma refeição com eles, convida eles para ir na sua casa. Ah, mas eu discordo. Deus discorda também, mas a graça que alcançou você está sendo oferecida a eles também. Isso muda paradigmas. A igreja deveria ser um antro de recebimento de pessoas quebradas. E ela se tornou uma bolha de pessoas quebradas, mas que fingem que não são quebradas. Que gostam de aparentar o que não são, muitas vezes. Uma bolha de falsidade. E as pessoas quebradas nunca conseguem encontrar graça, porque a igreja se separa dessas pessoas. Eu estou ouvindo uma série de mensagens, eu vou até mandar para vocês no grupo. Um pastor numa igreja em Dayatuba que pregou 4 sermões, o que Jesus desfaria se ele vivesse nos nossos dias. Não é o que Jesus faria, mas o que ele desfaria nas igrejas. E uma dessas coisas seria a bolha de hipocrisia que a igreja criou, uma redoma que ela criou em volta de si. Né? Então, eu creio que muitas vezes Jesus evitaria entrar num culto em uma igreja para poder ir lá na biqueira, lá na Cracolândia, lá no ponto de drogas, lá naquela rua que você sabe que prostitutas se vendem, Jesus iria lá. Aquelas pessoas precisam vir da graça. Aqui elas nunca vão vir, elas nunca vão entrar aqui. Vocês não deixam ela entrar aqui. Um travesti vai entrar como aqui? Como vocês vão receber um travesti?